Alô, hoje à tarde eu estava navegando pela internet e eu parei um pouco para ler a respeito do debate de ontem que infelizmente eu não pude acompanhar. E eu me deparei com isso. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Eu já tinha escutado essa declaração antes do Bolsonaro e do Malafaia, mas como deles dois a gente não espera grande coisa mesmo, deixei para lá. No entanto, o Levi Fidelix falando isso ontem me deu um certo receio de que essa fala venha se tornar corrente como argumento nessa discussão, de uma forma geral pelas pessoas, o que é um grande erro, é uma enorme ignorância. E então eu resolvi dar a minha pequena contribuição positiva para essa discussão. Eu sou biólogo e por muitos anos eu dei aula de biologia, anatomia humana, o que me dá boas credenciais para poder falar do assunto. E quando o Bolsonaro, Malafaia e o Levi Fidelix dizem que órgão excretor não reproduz, eles estão se referindo ao reto e ao ânus, que popularmente a gente chama de cu. E isso é uma enorme, pura ignorância. Ignorância de falta de conhecimento e ignorância de violência em falar uma coisa dessa. Porque o cu não é um órgão excretor, por definição. Os órgãos excretores, vocês sabem esse nome, porque são órgãos que de alguma forma estão relacionados com o sistema excretor. O sistema excretor é o sistema que elimina os compostos nitrogenados do corpo humano. Esses excretas nitrogenados são produzidos dentro das células a partir dos nutrientes que a gente ingere. E eles são nocivos ao corpo, por isso eles precisam ser eliminados. Alguns livros trazem também que o sistema respiratório teria função excretora porque ele elimina o gás carbônico que é produzido da mesma forma, a partir do oxigênio dos nutrientes, mas isso é uma outra discussão. Por definição, os excretas se referem aos excretas nitrogenados, o que faz com que o cu não faça parte desse sistema. É possível encontrar traços de compostos nitrogenados nas fezes, mas são traços. Primordialmente, o cu ele faz parte do sistema digestivo e não do sistema excretor. E isso já seria o suficiente para lançar por terra essa fala extremamente mentirosa e deselegante. Mas ainda tem mais. Quando a gente pensa em órgãos excretores, os compostos nitrogenados eles são eliminados praticamente pela pele, através do suor, e pela urina, que é produzida nos rins, armazenada na bexiga e eliminada pela uretra. E no corpo de um homem, a uretra é a principal estrutura do pênis, fazendo com que, dessa forma, o pênis possa ser considerado um órgão excretor. Considerando isso, um órgão excretor, sim, ele reproduz, porque acho que é de conhecimento geral de que o pênis ele é bastante útil na reprodução humana. E isso, falando em termos de reprodução, a discussão sobre uma família formada por 2 homens e 2 mulheres que vão criar e educar filhos, isso é uma outra coisa. E na minha opinião, sem dúvida nenhuma, eles vão educar filhos que serão seres humanos muito melhores do que esses 3 notáveis que saem por aí falando besteira para justificar suas convicções. Assumindo que eles são pessoas inteligentes, nós estamos falando de um parlamentar influente, de um líder religioso influente também e de um candidato à presidência da República, que não iam sair por aí falando besteira gratuitamente. É possível que eles sigam alguma linha nova da biologia que classifica as coisas de uma forma diferente, que eu não conheça. Esse é o ponto. E assumindo isso, eu fico imaginando o quão criativo, eu fico imaginando que mentes brilhantes são desses 3 notáveis, porque se realmente um órgão excretor não reproduz e o pênis, como eu acabei de colocar, pode ser considerado um órgão excretor, um dos principais órgãos excretores, eu fico aqui imaginando o que passa na cabeça deles 3, de como é que foi que o pai deles introduziu os espermatozoides na vagina e no útero de suas respectivas mães para concebê-los. Eu confesso que eu não tenho uma mente tão criativa a esse ponto, mas de uma coisa eu sei. Seja qual for o método, ele não foi um método eficiente.
porque ele não conseguiu selecionar os melhores espermatozoides. Só isso.